pessoal, professora Cheyenne aqui e hoje vamos falar um pouquinho sobre a ocupação e a formação do território brasileiro. Clique no card para ver a primeira parte. Em 1763, a coroa portuguesa determinou a transferência da capital do Brasil de Salvador para o Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro se tornou a capital do vice-reino do Brasil. Em 1739, começa a ser construída na ilha de Santa Catarina uma das grandes edificações daquele período. Essa é a fortaleza de Anhatumirim, construída para proteger o território catarinense das investidas dos espanhóis. Mas, em 1777, o sistema defensivo de Santa Catarina foi invadido pela Espanha e ele foi abandonado, pois caiu em descrédito. Após essa invasão, foi assinado o Tratado de Santo Ildefonso. Por este tratado, Portugal e Espanha negociaram as terras invadidas. Então, Espanha devolveu para Portugal a ilha de Santa Catarina, Florianópolis, e ficou com a parte da colônia do Sacramento e da região dos povos das Missões no Rio Grande do Sul. Este tratado recebeu o nome de Santo Ildefonso. Ele foi assinado na cidade de Ildefonso, na Espanha. Foi intermediado pelos ingleses. Assim, temos mais uma mudança geopolítica na configuração do nosso território. Mas isso não durou muito tempo. Em 1801, Portugal e Espanha voltam a negociar e assinam o Tratado de Badajoz, incorporando definitivamente a região dos 7 povos das Missões ao território português e, por consequência, ao território que hoje conhecemos como Brasil. A Inconfidência Mineira, ou Conjuração Mineira, como alguns chamam, foi uma revolta ocorrida na capitania de Minas Gerais. No ano de 1789, em pleno ciclo do ouro, ela foi abortada pela colônia portuguesa. Esse é o registro de um dos mais importantes movimentos sociais da história do Brasil, porque ele significou a luta do povo brasileiro pela liberdade contra a opressão do governo português naquele período. Um dos líderes do grupo dos Inconfidentes, Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, é este que nós celebramos o feriado do dia 21 de abril. A formação territorial não para por aí. No ano de 1823, um ano após a declaração da independência do Brasil, foram criados no território os estados do Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Ceará e Piauí. Aqui no Sul, houve o acréscimo e a nomeação do estado de Santa Catarina e da província da Cisplatina, atualmente Uruguai. A questão da Cisplatina só foi resolvida em 1828, com a derrota do Brasil. No dia 15 de novembro de 1889, é proclamado a República Brasileira. Neste momento, dá-se início à República Federativa Presidencialista, tendo como responsável o Marechal Deodoro da Fonseca. Esta é a configuração territorial do Brasil no início da República. Observe os estados que compõem o Brasil nesse período. Mas o território brasileiro ainda não estava consolidado. Em 1900, Brasil e Guiana Francesa entraram em questão por parte do território que hoje é conhecido como Amapá, e o árbitro da Suíça deu ganho de causa ao Brasil. Em 1903, é a vez do território do Acre ser anexado ao Brasil, lembrando que esse território pertencia à Bolívia desde 1750 com a assinatura do Tratado de Madrid. E agora, pela assinatura do Tratado de Petrópolis, as terras antes pertencentes à Bolívia passam a pertencer ao território brasileiro.
Resumidamente, esse acordo é uma permuta entre o governo dos dois países. O Brasil cederia à Bolívia o direito dos bolivianos passarem pelo território brasileiro para chegar até o Oceano Atlântico. Enquanto isso, o Brasil pagaria ainda 2 milhões de libras esterlinas para a Bolívia. A questão do Pirara, em 1904, definiu a fronteira com a Guiana, na época dominada pelos ingleses. A última questão territorial a ser definida no território brasileiro foi com a Colômbia, no ano de 1907, resolvida pela assinatura do Tratado de Bogotá. No começo do século XX, entre os anos de 1902 e 1906, o Rio de Janeiro conheceu a Reforma Pereira Passos. Incentivado pelo presidente Rodrigues Alves, Pereira Passos, prefeito do Rio de Janeiro, inicia um processo de modernização do Rio, inspirado em Paris. Essa reforma buscava, sobretudo, adaptar a cidade para os automóveis. Era a reorganização do espaço urbano carioca e também com a chegada da energia elétrica. Esse período também ficou conhecido como Bota Abaixo, porque foram destruídos todos os cortiços da área central do Rio de Janeiro, mais ou menos 600 prédios destruídos para que a área fosse mais vistosa para as elites. É atribuído a Pereira Passos a criação das favelas no Rio de Janeiro. Entre os novos prédios construídos estão a Tabacaria Londres, no ano de 1905, o Museu de Belas Artes, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro e a Biblioteca Nacional. Essa é a era moderna no Brasil. A ideia de transferir a capital do Brasil do Rio de Janeiro para o interior já estava prevista na Constituição de 1891, buscando um lugar entre nascentes de rios que seria ideal para a construção do novo centro político do país, mas foi somente entre os anos de 1956 a 1960 que no governo do presidente Juscelino Kubitschek, utilizando de uma propaganda nacionalista e modernista e utilizando também de uma enorme quantidade de recursos humanos, financeiros e materiais, é que Brasília passou a ser efetivamente a capital do nosso país. Em 1979 é implantado o estado do Mato Grosso do Sul. Em 1988 foi criado o estado do Tocantins, a última modificação até o momento na configuração do nosso território. E desde 1990, o Brasil se configura com 26 unidades federativas e o Distrito Federal. Obrigado por assistir, se inscreve aqui no canal.